aí pessoal, beleza? Sou Eduardo Ferrari para mais um vídeo aqui no canal. Antes de qualquer informação, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu joinha, acione o sininho de notificações, seja membro desse canal e faça parte dessa nova história de falar do Vasco da Gama aqui. Esse canal sempre foi conhecido por não falar muito de politicagem. Nós falamos de política e não de politicagem, beleza? Tem uns aí que ficam comentando besteira, falando de Salgadete, ou Leleven, não importa para mim o pensamento pequeno dessa minoria que chega aqui no canal para comentar besteira. Não importa, estou sendo bem sincero aqui. Não quer acompanhar o canal? É só não acompanhar, tá tranquilo. Estou aqui para passar informações, o que eu vejo, que as pessoas ligadas ao Vasco falam. Por isso que eu vou falar do Levin e vou falar também do Eloy Ferreira, que esteve aqui no canal na semana passada. E amanhã pode vir o Salgado, vem o Júlio Brandt. Quem tiver que vir no canal vai falar. O canal é aberto para a torcida vascaína entender tudo o que acontece no mundo vascaíno. Beleza? Vamos falar então do Luiz Roberto Levenciano e também do doutor Eloy Ferreira. Pessoal, dentro dessa semana passada, o Eloy veio aqui no canal e deu 100% de certeza que o Levin vai assumir a presidência do Vasco. Tem a ação dos Templários, ação que ainda não foi julgada. A informação que eu tenho é que foi negada algumas liminares, mas que o processo ainda existe, ou seja, a prerrogativa do Levin assumir é muito grande. Eu estou passando para você aqui o que foi passado para mim, o que foi apurado pelo Eduardo ontem. Eu vou reproduzir para você, torcedor do Vasco, aqui, de maneira verídica. Eu não estou inventando o assunto aqui, eu estou falando a verdade. Então, eu só vou falar de política quando eu tiver algo concreto. Eu não vou ficar aqui inventando. Ou seja, foi passado para o Eduardo Ferrari que o Levin vai assumir a presidência do Vasco através de uma ação judicial, uma ação dos Templários e uma ação do próprio Levin, que em conjunto com alguns advogados de renome, de potencial, que vai dar o resultado favorável a ele, e a confiança em cima dessa questão envolvendo o Levin, a presidência do Vasco, é de 100%. Então, Eduardo, mas você nunca tocou nesse assunto? É claro, não tinha assunto concreto, então eu falo e nem assim, não fica achando que todo dia nós teremos esses assuntos aqui, não. A não ser que, não, todo dia tem assunto concreto envolvendo a política do Vasco. Beleza, vou falar todo dia e vou falar sobre o time, sobre o clube, que é o clube do coração, né? A questão não é que o canal Vasco Connection não fala de política, o canal não fala de politicagem. Eu não vou ficar inventando para você que o Levin vai assumir amanhã. O Levin espera uma ação judicial e a ação dos Templários e tem 100% de certeza que vai assumir o cargo de presidência do Vasco e vai colocar o projeto Somamos dentro do clube para que esse projeto ande dentro do Vasco e ele possa construir um novo Vasco com suas ideias, com seu projeto. E o Eloy Ferreira, que esteve aqui no canal, vocês podem assistir a entrevista na íntegra, na semana passada, né? Foi feita várias perguntas aqui, jornalísticas, tá? Perguntas contundentes, ele chegou a se emocionar falando sobre toda essa situação, mas que acredita demais, que ele não rasga dinheiro e acredita demais nessa vitória do Levin, que esse projeto foi muito bem elaborado, que o Levin ajudou muito, gastou muito dinheiro para construir todo esse projeto. Eu confesso, eu estive sim no escritório do Levin, naquela reunião envolvendo os youtubers. Eu fui também como um jornalista para, gente, apurar todas essas informações e trazer para fora. O projeto é grandioso, o projeto é maravilhoso, mas ele precisa estar dentro do Vasco para ser desenvolvido. Não adianta eu
ter um mouse aqui fora e não ter um computador do outro lado para que eu possa construir e noticiar, ler o que eu estou manuseando aqui de longe. Aqui, ó, eu estou manuseando o computador lá atrás. Mas por quê? Porque o mouse está aqui na minha mão. É a mesma coisa o projeto do Leve. Não adianta ele ter um projeto dentro da gaveta e não colocar para fora, tá certo? Então, o Levin tem 100% de certeza que vai assumir. Segundo o doutor Eloy Ferreira, essa situação, ainda em agosto, ele acredita demais que ainda no mês de agosto, né, esse processo vai ser julgado, o Levin assume a presidência do Vasco, essa política que não acaba dentro do Vasco e atrapalha demais o clube, mas demais, atrapalha muito o clube, sabemos muito bem disso, queremos o bem da instituição e... Eduardo, mas você... Não, na minha opinião, as eleições válidas, as eleições do dia 7 de novembro, tá? Mas eu não sou político futebol clube, eu sou clube de regatas Vasco da Gama, o Vasco vai sempre aqui acima de tudo. Claro, mas lá atrás você torceu pro Levin, apoiou o Levin, sim. Não nego isso também aqui não. Os meus vídeos estão lá atrás, pô. Meus vídeos com muitas visualizações, 100 mil, pra vocês terem ideia. Né? Falando do Levin. Eu vou ficar aqui que nem um bobão aqui, não tem nada disso. Não precisa inventar isso não, gente. Eu só não gosto de falar de política. Falar mentiras sobre a política. Agora, quando chega assuntos contundentes envolvendo a política do Vasco, eu vou colocar de primeira mão para você, torcedor vascaíno aqui. Tá certo? Então, repetindo aqui, o Levin, Luiz Roberto Levenciano, esteve em algumas lives e deve participar da live aqui no canal Vasco Connection também. Não sei porquê. Algumas pessoas ficam chateadas quando as pessoas vêm aqui no canal para falar. Eu não vou entender nunca. Nunca. Olha só, para vocês, você é salgado. Vai pro cacete, mano. Eu sou salgado, eu caramba, eu sou Vasco. E se o Levin não fizer nada também, eu vou meter pau, vou meter bronca. Se o Júlio não fizer nada, eu vou meter bronca. Tá aí o doutor Eloy, veio aqui no canal e falou a mesma coisa. E o pensamento do vascaíno tem que ser esse, tem que parar de se pensar pequeno, tem que pensar grande, tem que falar, não, eu sou Vasco, eu estou aqui pelo Vasco, pela instituição, não por político. O projeto é bom? Pode ser que ele assuma a questão da presidência do Vasco? Beleza. Agora não vem com esse pensamentozinho aqui não, meu camarada, que tu tá enrolado. Eu falo no canal Vasco Connection o que eu quiser falar. Tá certo? Os assuntos aqui são extremamente apurados e noticiados pelo Eduardo Ferrari. Eduardo, mas tu erra pra caramba. Nossa, então existem canais perfeitos. Vai lá pro canal perfeitinho. Porque aqui tem um ser humano sujeito a erros. Então, torcedor vascaíno, para finalizar a questão, desculpe aí, a gente acaba se exaltando um pouco por conta de comentários tão pequenos, que acabam... É minoria, né? É minoria. Né? Que eles ofendem, eles querem falar, eles são os donos da razão, só eles podem falar do Levin. Que coisa besta, coisa de babaca. Coisa de gente babaca. Então, assim, gente, sendo bem sincero aqui, que a justiça seja feita, independente de qualquer coisa, e que o Vasco não seja prejudicado, dentro de campo principalmente, os funcionários também, que não merecem isso, o torcedor principalmente não merece nada disso, que eles, os grupos políticos, os políticos do Vasco, são duas questões, ou vocês se unem, certo, em prol do Vasco, ou então entrem no denominador, que a justiça haja, não sei, que o Vasco não tome prejuízo com isso tudo. Então tá aí, Luiz Roberto com 100% de certeza que vai assumir o Vasco da Gama, espera ainda em agosto que a decisão venha à tona e que
ele seja o presidente do Vasco e coloque dentro do Vasco o projeto Somamos dele, que nós conhecemos realmente um grande projeto relacionado às eleições do dia 7 de novembro do ano passado. Já faz quase um ano, é muito tempo. Vamos esperar aí os próximos capítulos. Eu estou reproduzindo para vocês o que foi passado aqui para o Eduardo Ferrari ontem, anteontem, o que foi apurado. E eu estou colocando para vocês aqui em primeira mão também. Beleza, torcedor vascaíno? Se inscreve no canal aí, deixe seu joinha, acione o sininho de notificações, faça parte dessa nova história de a gente falar de Vasco aqui. E seja membro do canal Vasco Connection. Ajude o canal a continuar crescendo mais e mais. Beleza? Saudações vascaínos.